Sabe, a mensagem que foi enviada para a antiga igreja de Sardes é uma daquelas histórias que, mesmo sendo milenar, parece que foi escrita ontem. Ela nos coloca cara a cara com uma questão que nunca envelhece: a diferença entre a nossa reputação e a nossa realidade. Pois é exatamente essa a pergunta que a história de Sardes joga na nossa frente. É um convite para a gente olhar além das aparências, tanto nas nossas comunidades quanto em nós mesmos. Vamos entender como essa cidade chegou a esse ponto. Olha, para a gente entender a mensagem para a igreja, primeiro a gente precisa sacar como era a cidade. Sardes não era um lugar qualquer, não. Era um centro de poder, de riqueza e, principalmente, de um orgulho imenso. Sardes não era só uma cidade. Era uma verdadeira fortaleza natural. Pensa só, construída lá no alto de um platô, com penhascos super íngremes. Essa geografia toda tornava a cidade quase impossível de ser conquistada. E isso, claro, moldou o povo de lá. Eles se sentiam invencíveis, orgulhosos e, acima de tudo, completamente seguros. E não demorou para essa autoconfiança toda da cidade se refletir na igreja, né? A comunidade cristã de Sardes acabou absorvendo essa cultura de segurança, de prestígio. Eles realmente acreditavam que estavam no topo, seguros na sua posição e na sua reputação. E é bem aí, nesse contexto de sucesso aparente, que chega uma mensagem. Um diagnóstico vindo direto do livro do Apocalipse. E olha, ele é tudo menos lisonjeiro. E aqui o contraste é chocante. De um lado, na coluna da aparência, tá tudo aquilo que o pessoal via. Uma igreja que parecia viva, admirada. Mas aí do outro lado, na realidade, a avaliação divina é brutal. Não estava viva, estava morta. As obras não eram ativas, mas incompletas. E a comunidade não estava desperta, estava espiritualmente adormecida. E aqui vem o golpe. Tenta imaginar o que é ouvir uma coisa dessas. Você tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Essa é uma das declarações mais diretas e sem dúvida chocantes de todas as 7 cartas. Não teve elogio, não teve um mais, foi só um veredito, seco e brutal. Ok, mas como é que isso acontece? Como uma comunidade chega a esse ponto de ter uma fachada tão vibrante que esconde uma morte interior? Vamos dar uma olhada na anatomia desse engano. O coração do problema era este: uma vida de aparências. As ações, a reputação, tudo era mantido por fora, mas o coração, a essência espiritual, já não estava mais lá. O foco mudou de ser genuíno para apenas parecer genuíno. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que uma coisa que está morta pode parecer tão viva? A resposta está na nossa capacidade de se auto-enganar. E a mensagem original usa uma metáfora visual muito poderosa para explicar isso. Pensa assim, você está num quarto escuro. Uma roupa que na verdade é bege, meio encardida, pode muito bem passar por branca, certo? A percepção fica distorcida pela falta de luz. É só quando a luz da verdade se acende que a cor real, a sujeira, as manchas, tudo fica óbvio. Sardes vivia nesse quarto escuro, todo mundo batendo palma para suas roupas sujas. E olha, essa decadência não surge do nada, da noite para o dia. A análise descreve um processo bem previsível, sabe? Uma progressão em 4 estágios que ilustra direitinho como o orgulho pode levar à ruína. O processo começa com a fase do pavão. É o puro orgulho, uma obsessão com a aparência e com a necessidade de estar sempre certo. Isso leva ao macaco, uma alegria superficial, distraída, que mascara os problemas de verdade. Quando confrontada, a pessoa se torna o leão, agressiva, na defensiva, incapaz de ouvir qualquer crítica. E o estágio final é o porco, a queda. O momento em que a pessoa finalmente se dá conta de que está na lama que ela mesma criou. Mas, felizmente, a mensagem não para só no diagnóstico de morte. Ela também oferece uma receita, sabe? Um caminho claro e direto de volta à vida. Vamos ver como isso se constrói. A mensagem estabelece um princípio fundamental com esta frase poderosa: a prevenção é a chave. O chamado não é para consertar o erro depois que ele acontece, mas para ser vigilante e evitar a queda desde o início. Então a receita se resume a 4 ações bem diretas. Primeiro, seja vigilante. Pensa nisso como ser o vigia na torre, que previne o perigo, e não o policial que só chega depois que o problema já aconteceu. Segundo, lembre-se da verdade original, aquela que deu vida à comunidade. Terceiro, guarde-a, protegendo essa verdade com unhas e dentes. E, finalmente, arrependa-se, que é muito mais do que só pedir desculpas. É mudar completamente de mentalidade e de direção. E apesar de todo esse diagnóstico pesado, a mensagem para Sardes termina com uma nota de esperança muito poderosa.
Existe uma promessa para aqueles que superam, para os vencedores. Um ponto muito importante da mensagem é que, mesmo dentro daquela igreja chamada de morta, nem tudo estava perdido. O texto reconhece que havia umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Um remanescente fiel, provando que a esperança nunca se apaga por completo. E para esses fiéis, a promessa é a de segurança e reconhecimento eternos. Seus nomes não seriam apagados do livro da vida. Pelo contrário, seriam confessados diante de Deus. É a garantia máxima de pertencimento e de identidade. E assim, a história de Sardes deixa essa pergunta no ar para a gente refletir. Será que a nossa vida, as nossas comunidades, os nossos trabalhos, será que eles têm a substância necessária para sustentar a nossa reputação? Ou será que a gente corre o risco de ter só o nome de que estamos vivos, enquanto, por dentro, algo essencial já morreu?